Nibro GS Active. Será que ainda vale a pena adquirir em 2026? Vem comigo que eu vou te responder essa pergunta. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é mais um Dias na Pista. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre esse carinha aqui, ó, Nibro GS Active, certo? Que foi o meu primeiro relógio de corrida quando eu fiz a transição da Mi Band 8 Active, que foi o que deu para comprar quando eu comecei, para esse que foi o meu primeiro relógio esportivo, Nibro GS Active, que na época, em 2024, ele tinha um preço mais acessível, um custo-benefício mais fácil de adquirir para o meu bolso, certo? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse carinha aqui e a gente vai responder se vale a pena ou não adquirir ele em 2026. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é João Dias, eu sou atleta amador e aqui eu trago vlogs com experiências de provas, vídeos e dicas, reviews honestos de equipamentos e muito mais do universo runístico. Agora vamos para o que interessa? Vamos lá, família. O Nibro GS Active é esse cara aqui, certo? Ele é um relógio bem robusto, ó, certo? Ele não é dos mais leves dos relógios, mas ele é um relógio parrudo, é um relógio que me acompanhou durante muito tempo na minha corrida, certo? E na época, quando eu comprei esse carinha aqui, ele era um relógio de custo-benefício, estava girando em torno ali da casa dos 350 a 400 reais. Eu adquiri ele pelo Mercado Livre e no Mercado Livre vou ver o preço aqui ao vivaço para vocês. Nibro GS Active, Mercado Livre. Ele hoje está custando no Mercado Livre na faixa dos R$ 344, certo? Lá pelo Mercado Livre. Então, eu comprei ele na época um pouco mais caro, eu comprei na casa dos R$ 400, mas ele já estava mais próximo, né, da sua data de estreia, então natural que ele seja mais caro, que hoje ele esteja mais em conta, porque a Mibro já lançou outros modelos esportivos para poder atualizar o Mibro GS Active, né, que superaram o Mibro GS Active. Vamos para a ficha técnica desse cara, e vocês sabem que eu dou uma coladinha aqui para não errar e não falar besteira. O Nibro GS Active aqui, segundo seu site oficial, ele conta com 10 axes de sensores de movimento, né? Ele tem bússola integrada, isso é bem interessante dizer. Ele tem 20 dias de duração de bateria, né? Ele tem resistência à água e é a prova d'água, inclusive é um relógio que vem com multitasks aí para esportes, inclusive a função de triatlon e de natação. Ele tem 5 ATM de profundidade, certo? Ele tem GPS, satélite, posicionamento, né? Aí ele vai ter ali também monitoramento de saúde, Beats, né? O algoritmo do movimento, né? Ele vai ter 100 nits de uma tela AMOLED HD, a imagem dele é bem agradável, ó, vou mostrar aqui para vocês, certo? É bem brilhante, você não fica sem ver nada, realmente a tela dele é muito interessante, e ela tem um tamanho também muito interessante, certo? E a gente vai ter ali diversas funções, inclusive para você fazer a personalização do modo esporte, né? Você pode incluir esportes, você pode retirar esportes, certo? Mas vamos falar do que interessa, que é a experiência com esse cara aqui, tá? Para além do relógio, antes da gente cair na experiência, né? Ele vem com a opção de modificar as pulseiras, ó, e de fábrica ele já vem com essa pulseira inclusa, certo? Para além do carregadorzinho dele, que é via indução aqui, ó. E agora sim, a gente vai passar para a experiência, né? Porque o que vem além disso na caixa é um manual de instruções que tem o QR Code com o app da Mibro para você fazer o download desse aplicativo para monitorar os dados do seu relógio. Mas vamos lá.
qual foi a minha experiência com o Mibro GS Active? Gente, quando eu adquiri esse relógio, eu estava passando pela minha fase de início na corrida, e não que eu não me considere ainda um iniciante, eu acho que agora eu estou fazendo o meu maior rol de experiência, mas eu estava bem no inicinho mesmo, assim. Quando eu decidi correr, eu comprei uma Mi Band Active 8, e essa foi a minha primeira forma de monitorar os meus treinos. E quando ela começou a não suprir ali mais as minhas necessidades, que eu comecei a me interessar um pouco mais pelo ritmo, aí eu decidi que eu precisava de um relógio, e foi o Mibro que me acompanhou durante esses 3 anos, basicamente, né? Porque eu vim trocar de relógio esse ano. Quem acompanhou a saga do Garmin por aqui já está sabendo. E é o seguinte, gente, para o meu primeiro relógio foi uma experiência incrível, tá? O Mibro GS, com o Mibro GS Active, com a tela de atividade dele, eu pude ter os meus primeiros monitoramentos de tempo, entender o que significam essas métricas, eu podia visualizar quanto de quilometragem eu estava fazendo, e não precisava correr com o celular na mão, né? Eu acho que para a primeira experiência, a sua primeira experiência com relógio, se você não tem um alto custo-benefício, um alto orçamento para você adquirir um equipamento de ponta, né, para você ter as suas primeiras experiências, eu acredito que o Mibro GS Active, ele é muito válido, e ele foi muito válido para mim nesse momento da minha vida, onde eu estava verde, bem no início da corrida, bem no início, muito mais no início do que eu estou hoje, porque eu ainda me considero um iniciante, como eu disse para vocês. Eu acho que foi muito válido, porque ele monitorou dados para mim que foram muito importantes. Aí você fala assim, mas João, quem acompanhou sua saga pelo Garmin sabe que o Mibro GS Active, ele não tinha um alto nível de precisão. Sim, gente, essa é uma coisa que a gente vai trazer dentro da parte de pontos negativos do Mibro GS Active, né? Tipo, a gente sabe que tem outros canais que vão ter outros reviews que vão falar desse equipamento de outra forma, mas a minha milha aqui é trazer para vocês um review completamente honesto, e eu não posso falar só das coisas boas que eu tive com esse relógio. E para falar também das coisas boas e das coisas ruins, a gente precisa ter em mente isso que eu vou dizer agora, tá? O Mibro GS Active é um relógio esportivo que custa na faixa dos R$ 400. E ele vai te entregar ali algo que está relativo a esse tipo de investimento. Então, por exemplo, se você espera a máxima precisão para os seus treinos, esse não vai ser um relógio para você. Por quê? Porque na minha experiência particular, um dos motivos de eu sair do Mibro GS Active foi justamente porque a diferença era muito absurda no nível de precisão de dados, sabe? E aí a gente vai partir para um outro ponto negativo, né? No início da usabilidade desse relógio, o ponto para encontrar o GPS era maravilhoso. Mas ao longo dos anos, quando foi se passando os anos, ele foi tendo cada vez mais uma dificuldade de encontrar esse satélite, sabe? E ao ponto de demorar, tipo, horrores, e não quando eu digo horrores, gente, não é 1, não é 2 minutos, não. É 5, 10 minutos, ou às vezes até não encontrar, né? Eu fiquei na mão em muitas provas, assim. Quando eu comecei a correr provas esse ano, e eu comecei a dar uma outra importância para as métricas do que eu estava fazendo, e eu comecei a treinar com a minha assessoria, que é a Legs, né? E eu comecei a querer improvar realmente tempo e ter uma noção daquilo que eu estava construindo mais fidedigna à realidade. E o tempo foi começando a ficar mais importante para mim dentro da estratégia de prova, que era uma coisa que eu não tinha lá no meu início de corrida, tá? Eu levei 3 anos para fazer minha primeira prova, então eu corri durante muito tempo por diletância. E apesar de monitorar ali o meu tempo, não era aquela coisa focada na performance, pensando em abaixar esse tempo, ou pensando em construir longas distâncias. Não, no meu início, onde eu estava mais verde, tudo que eu queria era correr. Correr por prazer, correr pela diletância, pela diversão. E eu continuo dizendo que essa é a melhor corrida sempre.
né? A performance tem sua importância, né? A melhoria do tempo, do emprego, do esforço, ela tem a sua importância para a corrida. Eu seria hipócrita de dizer que isso não existe, mas naquele momento onde eu queria correr por diversão, o Mibro ele supriu as minhas necessidades, especialmente quando eu não corria provas. Aí, quando eu comecei a correr provas, eu encontrei as barreiras dos problemas desse cara aqui, certo? Que vão ser a demora para encontrar o GPS, quando encontra, a imprecisão dos dados. Já tive prova de corrida que marcou 75 metros comigo correndo 5 quilômetros, sabe? A gente já teve um aumento expressivo do gráfico de esforço, sendo que eu estava correndo de maneira leve, sabe? Fazendo o teste de percepção de esforço real ali, né? No momento da prova, de conversação e etc. Eu vendo que eu não estava naquela zona de esforço que o Mibro estava me dando. Então, tudo isso foram obstáculos que eu encontrei na usabilidade desse relógio. Mas ele me fez feliz durante muito tempo. Então, será que vale a pena comprar o Mibro GS Active em 2026? Vale. Se o Mibro GS Active for um relógio que esteja alinhado com os seus objetivos. E quando eu digo isso cara, se você está querendo correr para se divertir, se você está querendo correr para sentir prazer, se você está querendo correr ali e ter o seu primeiro marcador, se você não tem um orçamento tão grande para poder investir num Amazfit, por exemplo, que já é um pouco melhor do que o Mibro GS Active, e você tem um orçamento baixo, vai nele, cara. Vai nele que ele vai te fazer muito feliz, ele vai ter a possibilidade de fazer você postar seu treino no Strava sem precisar estar correndo com o celular na mão, porque o Strava é integrado com esse cara aqui, tá? Um dos benefícios dele é a bateria, a durabilidade da bateria é absurda, absurda mesmo, principalmente se você não estiver utilizando o GPS o tempo todo, sabe? O monitoramento de dados o tempo todo. Se ele tiver ali só em stand-by, ele realmente cumpre o que promete, aqui de 15 a 20 dias, sabe? Desde que eu consegui adquirir o Garmin, ele está guardado na caixa, ligado, e até agora, faz mais de 2 semanas, uns 15 a 20 dias que eu estou com o Garmin, e ele está aqui, ó, ligado com 70% de bateria. Agora, se o que você está buscando é performance, se o que você está buscando é desenvolvimento de alto rendimento, se o que você está buscando é precisão, aí realmente esse cara não vai ser para você. Se você já é intermediário na corrida, se os dados eles têm uma importância diferenciada para você, se eles impactam diretamente no seu rendimento e no seu treinamento, aí eu te indico buscar um outro relógio. Mas se você é iniciante, se você tem baixo orçamento, se você não está conseguindo comprar ali um relógio que está na casa dos seus 700, 800 reais ou dos 600 reais, cara, Mibro GS Active é para você, tá ligado? E é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Toda quinta e todo domingo a gente tem vídeo novo no canal, certo? E vem muita coisa boa por aí, tá bom? Fui!